Se eu te dissesse que você já tem vantagem sobre os grandes investidores de Wall Street e nem sabe disso, enquanto muitos passam anos estudando balanços complexos, Peter Lynch defendia algo completamente diferente. Ele acreditava que as melhores oportunidades de investimento estão bem na sua frente, no supermercado, no shopping, na sua rotina. Mas existe um detalhe: quase ninguém enxerga isso. E é exatamente esse detalhe que separa investidores comuns de pessoas que encontram ações que sobem 10 vezes. Antes de tudo, você precisa entender quem foi Peter Lynch. Durante 13 anos, ele comandou o fundo Magellan e transformou ele em uma máquina de retornos, uma média de quase 30% ao ano. Isso não foi sorte, foi método, mas não um método complicado. Muito pelo contrário. Lynch começa o livro com uma ideia simples, quase desconcertante. Você, investidor comum, pode ter vantagens sobre profissionais. Por quê? Porque você vive o mundo real. Enquanto analistas ficam presos em planilhas, você está consumindo produtos, observando tendências, vendo o que funciona e o que não funciona. Mas existe um problema. A maioria das pessoas ignora essa vantagem. Elas acreditam que investir é algo distante, técnico, reservado para especialistas. E é exatamente aí que começa o erro. Mas então surge uma pergunta inevitável. Se é tão simples, por que a maioria das pessoas perde dinheiro? Lynch responde isso logo no início do livro. O problema não está na falta de inteligência, está no comportamento. As pessoas tentam prever o mercado, seguem dicas, compram ações porque estão subindo, entram em pânico quando caem e fazem exatamente o oposto do que deveriam fazer. Existe um trecho implícito poderoso aqui. O maior inimigo do investidor não é o mercado, é ele mesmo. E isso conecta diretamente com um dos princípios mais importantes dos investimentos, a psicologia. Muitos investidores não perdem dinheiro por escolher empresas ruins, eles perdem porque não conseguem manter a decisão. Eles compram, se desesperam, vendem na queda e assistem a ação subir depois. Agora pensa comigo, de que adianta encontrar uma ótima empresa se você não consegue segurar ela? Outro conflito que Lynch apresenta é ainda mais profundo. As pessoas querem investir, mas não sabem se estão prontas. E aqui entra um dos capítulos mais importantes no livro, o teste do espelho. Ele faz perguntas simples, mas desconfortáveis. Você tem dinheiro que pode deixar investido? Você aguenta ver quedas sem entrar em pânico? Você entende o que está fazendo? Se a resposta for não, você não deveria estar investindo em ações. Simples assim. Isso quebra uma ilusão comum. Investir não é só sobre oportunidade, é sobre preparo emocional. E aqui está um ponto crucial. Investir em ações exige estômago, porque volatilidade não é exceção, é regra. E é aqui que o livro começa a mudar completamente a forma como você enxerga o mercado. Lynch apresenta uma ideia poderosa. Você não precisa prever o futuro, você precisa entender o presente. Ele critica fortemente quem tenta adivinhar juros, economia, eleições, crises, porque, segundo ele, isso não funciona. Ninguém consegue prever consistentemente, e mesmo que conseguisse, isso não garante bons investimentos. Então, o que funciona? Empresas, negócios reais, lucros, crescimento. É aqui que entra um conceito fundamental. Investir não é apostar em preços, é investir em empresas, e isso muda tudo. Lynch também introduz um conceito que ficou famoso, as 10 baggers, ações que multiplicam por 10. E aqui vem um ponto importante. Você não precisa acertar sempre. Se você encontrar algumas poucas empresas que crescem muito, elas podem compensar vários erros. Isso muda completamente a lógica do jogo. Investir não é sobre estar sempre certo, é sobre acertar grande, algumas vezes. Mas como encontrar essas empresas? É aqui que entra a grande sacada de Lynch. Comece pelo que você conhece. Ele defende observar produtos que estão vendendo muito, empresas que estão crescendo ao seu redor, mudanças de comportamento.
Exemplo implícito. Antes de Wall Street perceber, consumidores já estão usando. Ou seja, a informação está disponível antes do mercado reagir. Mas atenção, isso não significa comprar qualquer empresa que você gosta. Esse é outro erro comum. Gostar de um produto não significa que a empresa é um bom investimento. Por isso, Lynch introduz um passo essencial: confirmar a história com números. E aqui ele começa a trazer fundamentos simples: lucros, crescimento, dívida, fluxo de caixa. Nada extremamente técnico, mas suficiente para evitar erros graves. Ele simplifica o processo. Primeiro você encontra a ideia, depois você valida com dados. Nunca o contrário. Isso é poderoso, porque evita análises infinitas sem propósito. Outro ensinamento crucial desse manual é sobre tempo. Investir não é sobre semanas, é sobre anos. Muitas pessoas compram uma ação esperando o retorno rápido, mas empresas levam tempo para crescer. Lynch reforça: se você não tem paciência, o mercado vai te punir. E aqui entra um dos princípios mais importantes dos investimentos: o longo prazo. O verdadeiro retorno vem do crescimento do negócio, não da especulação de curto prazo. Se você juntar tudo até aqui, o livro te entrega uma mudança completa de mentalidade. Vamos resumir as grandes lições até agora. Primeiro, você não precisa ser um especialista para investir bem. Segundo, você já tem acesso a oportunidades no seu dia a dia. Terceiro, o maior risco não é o mercado, é o seu comportamento. Quarto, pare de tentar prever o futuro. Foque em entender empresas. Quinto, grandes ganhos vêm de poucas grandes decisões. E sexto, paciência não é opcional, é obrigatória. Mas existe uma última pergunta: você teria coragem de confiar mais na sua própria observação do que na opinião do mercado? Porque é exatamente isso que Peter Lynch fez, e foi isso que permitiu que ele encontrasse oportunidades antes de todo mundo. No fim, investir não é sobre prever o futuro, é sobre reconhecer oportunidades antes que elas se tornem óbvias. E quando elas se tornam óbvias, geralmente já é tarde. Você já sabe encontrar boas ideias, já entendeu que oportunidades estão no seu dia a dia, mas agora vem a parte mais difícil: como transformar uma boa ideia em um investimento realmente lucrativo? Porque aqui está a verdade que poucos falam: ter uma boa ideia não significa ganhar dinheiro, e é exatamente nesse ponto que a maioria dos investidores falha. Na segunda metade do livro, Peter Lynch sai da filosofia e entra no campo de batalha real. Agora não é mais sobre pensar como investidor, é sobre agir como um. E ele começa com uma estrutura simples, mas poderosa. Nem todas as empresas são iguais. Na verdade, cada tipo de empresa exige uma estratégia diferente. Ele divide as ações em categorias, e isso muda completamente o jogo, porque o erro mais comum é tratar todas as ações da mesma forma. Lynch apresenta uma das classificações mais importantes do livro, as 6 categorias de ações, e aqui está um ponto crítico. Se você não sabe em qual categoria está investindo, você não sabe o que esperar. Vamos passar por elas. 1. Crescimento lento. Empresas grandes, estáveis, como utilities. Não espere explosão, espere consistência. 2. Empresas confiáveis, stalwarts. Grandes empresas que ainda crescem, mas não vão multiplicar por 10 rapidamente. Exemplo clássico usado por Lynch: empresas como Coca-Cola, boas, mas não explosivas. 3. Crescimento rápido, fast growers. Aqui está o ouro, empresas menores, crescendo rápido. É aqui que nascem as 10 baggers, mas também é onde mora o maior risco. 4. Empresas cíclicas. Lucros sobem e descem com a economia. Exemplo do livro: indústrias automobilísticas e aéreas. E aqui está o perigo: se você errar o timing, pode perder muito dinheiro. 5. Turnarounds, recuperação, empresas quase falidas que podem se recuperar, alto risco, alto potencial. 6. Ativos ocultos, empresas que valem mais do que aparentam. Exemplo clássico citado por Lynch: empresas com terrenos, ativos ou subsidiárias subvalorizadas. E aqui vem a pergunta: você já parou para pensar em qual tipo de empresa você está investindo?
Agora vem uma das partes mais práticas do livro. Lynch ensina como analisar uma empresa de forma simples e objetiva, sem complicação, sem fórmulas mirabolantes. Ele chama isso de o exercício de 2 minutos. Se você não consegue explicar por que está investindo em poucos minutos, você não deveria investir. Simples assim. E ele mostra isso com exemplos reais. Um deles é a análise da empresa La Quinta. A lógica era simples: hotéis com modelo eficiente, crescimento consistente, expansão clara, nada complexo, mas extremamente lucrativo. Outro ponto importante: lucros. Lynch repete isso várias vezes. Sem lucro, não existe investimento, existe especulação. Ele ensina a olhar: crescimento dos lucros, consistência, sustentabilidade. Agora um conceito poderoso e pouco compreendido: preço importa. Uma boa empresa pode ser um péssimo investimento se você pagar caro demais. Aqui entra o uso do preço/lucro. Mas Lynch simplifica: compare o crescimento da empresa com o preço que você está pagando. Se cresce muito, pode justificar um preço maior. Se não cresce, não faz sentido pagar caro. Ele também alerta: cuidado com histórias bonitas, empresas com narrativas incríveis, mas sem resultados. Agora vem uma das partes mais valiosas do livro: os erros. Lynch lista frases perigosas que destroem investidores. E aqui estão algumas das mais importantes. Já caiu muito, não pode cair mais? Pode, e muito. É uma ação barata, só custa $3. Preço baixo não significa valor, ela sempre volta. Não, algumas nunca voltam. Quando voltar ao meu preço, eu vendo. Essa é pura emoção, não estratégia. Essas frases parecem inofensivas, mas são armadilhas mentais e custam caro, muito caro. Agora, a construção de portfólio. Lynch não acredita em concentração extrema, mas também não defende diversificação cega. Ele propõe equilíbrio, ter várias ações, mas sabendo o que você tem, e principalmente dar mais peso às melhores ideias. Outro conceito importante: regar as flores e cortar as ervas daninhas, ou seja, aumentar posição em boas empresas e parar de insistir nas ruins. Simples, mas difícil de fazer. E então chegamos a um dos momentos mais importantes: quando vender. E aqui Lynch quebra outro mito: vender não é sobre preço, é sobre mudança na história. Você vende quando a tese mudou, a empresa piorou, o crescimento acabou, não porque o preço caiu ou subiu. Isso muda completamente a lógica. Se você absorver tudo isso, você não será mais um investidor comum, você terá um sistema, um processo, uma forma clara de pensar. Vamos fechar com as grandes lições finais do livro. Invista no que você entende. Classifique a empresa antes de investir. Foque em lucros e crescimento real. Preço importa. Evite armadilhas mentais. Tenha paciência. Saiba quando vender. E, acima de tudo, confie no processo. Porque no fim, o mercado não recompensa quem acerta sempre. Ele recompensa quem pensa melhor e age melhor quando ninguém mais consegue. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui você aprende a investir como os maiores investidores da história.